Oi, gurizada, tudo bem com vocês? Bom, nessa semana então, a gente vai falar de um grupo de organismos que eles são bastante relacionados com a questão de doenças infecciosas, que são os protozoários, certo? Então, esse nome protozoários, eles derivam então de pequenos animais, né? Proto é pequeno, zoário é animal, então animais pequenos. Apesar de eles não serem considerados animais hoje em dia, né? Mas quando eles foram descobertos, acreditavam que eles eram animais, pois eles tinham algumas características em comum. Eles, como as bactérias, são seres microscópicos, tá? Não tão pequenos quanto as bactérias, mas mesmo assim, para a gente conseguir enxergar estes organismos, a gente precisa de um microscópio, certo? Eles estão muito associados então a doenças, como eu já falei, mas alguns deles podem ter vida livre, né? Então eles não precisam infectar outros seres vivos, mas alguns precisam infectar alguns seres vivos para poder se reproduzir e tudo mais, certo? Que faz parte da natureza deles, certo? Como que eles são classificados, né? Então, eles vão ser classificados conforme a forma de locomoção deles, certo? Ali no texto, então, tem o nome, tem os risópodes, tá? Antes de mais nada, a gente não precisa decorar esses nomes, tá? A gente precisa apenas conhecer eles, mas não é necessário decorar estes nomes, certo? Então a gente tem os risópodes, que deslocam-se por pseudópodes, que são falsos pés. Como exemplo, a gente tem a ameba. E para a gente poder entender como é que é essa ameba, lembram aquelas gelecas que ainda gurizadas têm e tudo mais? Eu lembro que eu, quando era pequeno, brincava muito, aquela coisa meio gosmenta. Isso é muito parecido com uma amoeba, né? Uma ameba, né? Ou amoeba, né? Porque ela tem esse aspecto todo gelatinoso, certo? E ela então causa uma doença chamada amebíase, certo? Que é uma doença que ela é causada então pela ingestão de água contaminada com esse protozoário, certo? A gente tem os flagelados, que eles vão ter um flagelo, que é como se fosse um rabinho em forma de chicote, né, que ele vai estar se movimentando, e aí com esse movimento o protozoário vai conseguir se locomover. Como exemplo, a gente tem a giardia e o trypanossomo, certo? Que são o trypanossomo é muito conhecido pela doença de Chagas, que é causada pela picada de um barbeiro, que tem ali então um esquemazinho ali do ladinho da folha de vocês, certo? Os ciliados, eles se locomovem através de inúmeros cílios, né? Então são estruturas bem fininhas que lembram muito o cílio do nosso olho, né? E aí então o exemplo é um paramécio, tá? Esse normalmente ele é um ser de vida livre, então ele não causa doenças para o ser humano, né? E o esporozoário não tem estrutura de locomoção, então eles apenas então não se locomovem, dependendo do movimento da água, se ele está na água ou do corpo, né, se estiver dentro do corpo da pessoa, que ele vai se movimentar. Por vontade própria ele não se movimenta, né? Que é o exemplo do plasmódio, que normalmente está relacionado principalmente com doenças no trato urinário das pessoas, né? Então bastante comum também em doenças, né, na parte urinária, né, que tem a ver com xixi, principalmente nas mulheres, tá? Que é bem comum estar relacionado a infecções, certo? Bom, protozoários e a saúde pública e o meio ambiente, né? Então, como eu já falei, então, o desmatamento, né, os protozoários eles são muitas vezes relacionados a serem causadores de doenças, né? São seres que estão no ambiente, né? Mas com a questão do desmatamento, a transformação dos ambientes naturais, né, o processo de urbanização e industrialização, normalmente a gente não vai ter esgoto tratado, né, a água muitas vezes não é tratada, então a gente aqui ainda tem uma realidade ainda que a gente ainda tem acesso à água potável, né? Espero que a maioria de vocês consiga água potável em casa, né? Mas muitas pessoas não têm acesso a essa água potável e isso vai ajudar, digamos assim, a potencializar então o desenvolvimento desses seres vivos, né? Então desses seres vivos que causam doenças. Então as pessoas ingerindo água contaminada
provavelmente elas então vão acabar desenvolvendo alguma dessas doenças causadas por algum desses protozoários que eu comentei então, certo? E também os protozoários então, eles formam o zooplâncton, né? Uma importância ecológica, né? Que é a base da cadeia alimentar lá do ambiente marinho, né? Então, os peixes, alguns moluscos, então vão se alimentar destes seres, sendo o começo de uma cadeia alimentar. Então, eles não são só coisa negativa, né? Tem uma parte positiva também para o meio ambiente, certo? Então, ali, os exercícios, um deles é uma pesquisa sobre algumas das doenças que eu falei aqui, né? A Amebias e a doença de Chagas e a toxoplasmose, certo? Que é uma doença muito comum de ocorrer aqui, inclusive no município aqui de Igrejinha. Certo, pessoal? Então, hoje falamos dos protozoários e aí semana que vem continuamos falando então destes micro-organismos que são tão importantes para a questão da saúde humana. Certo? Então, um beijão para vocês e até semana que vem. Tchau!